Nossos pais nos criaram por mais expectativa do coração humano, que é o coração caído, segundo a Bíblia, do que de acordo ao propósito eterno de Deus para nós. Então, se ao longo da nossa vida nós nos tornamos exatamente quem o nosso pai e a nossa mãe nos formou para ser, sem conhecermos a vontade de Deus e o propósito eterno de Deus para nós estamos em rebelião. Isso é muito sério. Então, a consulta de todo homem precisa ser conhecer o amor do Pai, conhecer o coração do Pai, conhecer a vontade do Pai. O Pai aqui que eu estou dizendo é Raimundo, não. Raimundo foi meu pai. E um dos momentos de crise, meu pastor, o que o Senhor me ministrou foi, eu estava com muita beleza financeira, né? Precisando de dinheiro, sem conseguir trabalhar, sem conseguir empreender, porque eu sempre fui desenrolado. E eu adoeci. Fiquei doente, não conseguia trabalhar, não conseguia me manter, e aí eu entrei numa crise existencial de orfandade, porque eu tinha muita expectativa na figura de Deus como aquele que tem o poder para resolver o meu problema. E Deus, ele frustrou essa expectativa. Glória a Deus, tomara que Deus frustre a sua também. Deus frustrou essa expectativa, fazendo com que a necessidade batesse na porta, meu irmão. Então, você é homem suficiente para fazer igual a Jesus? Que foi levado como ovelha muda ao matador, sem dar um peito de palavra, e disse assim: rapaz, eu queria rejeitar isso aqui, mas todavia seja feita a sua vontade. A vontade do Pai do Filho levou ele para a cruz, para que ele pudesse morrer a favor dos seus irmãos. E se nós fomos feitos assim, a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu. Por isso que João, ele vai dizer na sua primeira carta, na 1 João capítulo 3, versículo 16, que nisso conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida uns pelos outros. E isso aqui está a resposta de tudo aquilo que a gente precisa dar em relação à necessidade pública. Eu estava lá na minha crise, precisando de dinheiro para pagar uma conta, para pagar outra, orando, jejuando, e eu naquele senso de merecimento, viu, meu pastor Márcio? Senhor, eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou discipulando várias pessoas, eu estou acolhendo os órfãos e as viúvas, achando que o meu serviço poderia convencer Deus de me dar uma retribuição. Que descaração é essa, rapaz? Que pilantragem é essa, rapaz? Isso é uma mente de escravo, não é uma mente de filho maduro. Até que no momento de crise, o Senhor chegou e disse assim: eu não sou Raimundo. Eu não entendi nada. Falou de novo: eu não sou Raimundo. E quem era Raimundo, meu irmão Paulo? Era meu pai, que tinha abandonado minha mãe grávida de 3 crianças, gerou 2 famílias fora do casamento, nunca deu R$1 de pensão, e eu estava colocando Deus na mesma condição de Raimundo, porque naquele momento Deus, ele não estava me suprindo da minha necessidade. A imagem que eu tinha projetado da paternidade de Deus estava associada com a paternidade do meu pai terreno. E isso é pecado. Isso é pecado porque quando nós enxergamos Deus através da nossa própria projeção, nós não vamos conseguir conhecê-lo em essência, em natureza. A gente não vai conseguir conhecer o ser de Deus. A gente conhece o Jesus cultural, o Jesus da gente, o Jesus negão, o Jesus das minorias. Que manhã chegou para a gente e disse assim: quando tiver difícil, chame por Jesus que ele vai te ajudar. Então a gente sempre se relaciona com Deus na expectativa do divino, aquele que tem o poder para resolver o casamento que está ruim, a finança que está ruim, a doença que está ruim, o desemprego. Irmão, deixa eu dizer, se eu ser bem sincero para você, tudo isso é problema seu, não é problema de Deus. O problema de Deus é com o pecado. O problema de Deus é com a cruz. Jesus, ele não tem obrigação nenhuma de restaurar o seu casamento. Sabe como é que seu casamento vai ser restaurado? Se torne um homem segundo o coração de Deus. Sabe como é que sua finança vai ser boa? É quando você aprender a abrir a mão, o seu mão de vaca, espírito de Július. Se lembra aí de Július, do Todo Mundo Odeia o Cristo? Não ofertava para ninguém, rapaz. Rapaz, você precisa se levantar como um homem maduro, entendendo que Deus, ele pode fazer milagres através da sua vida. Existem pessoas vulneráveis que estão com fome agora, e quem poderia pagar essa conta é você.
E isso é bênção de Deus. É entender que aquela sua colega de trabalho que fica lá procurando flertar com você, muita intimidade e conversinha obscena no WhatsApp. Deixa eu dizer para vocês, todo mundo tem a esposa que merece, por causa do tipo de homem que é. Então, se você quer uma esposa melhor, seja um homem melhor. Todo mundo tem a cidade que merece. Todo mundo tem o bairro que merece. Eu estou lá na Cidade Baixa, plantando uma igreja. A gente está crescendo, graças a Deus. Mas a gente cresce fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Eu achei que quinta-feira eu ia descansar. Quinta-feira não. Quarta-feira eu ia descansar. Tinha dado aula, estava tranquilo. Aí eu falei, rapaz, eu vou ficar de tarde em casa com a cremosa. Assistir um filme, dar uma cremosada, uma aleluiada, glória a Deus. Eu sou desses, viu? Que pena que Gladys não está aqui. Tá facinho. Mas aí, o que foi que aconteceu? O telefone pulou. Uma senhora chamada Jussiara, que tem 55 anos, é mãe solteira, cata material reciclável e é mãe de 3 filhos. Os 3 filhos são autistas. Os 3 filhos são deficientes. O mais velho tem 23, o do meio tem 19 e a mais nova tem 12. Os 3 foram abusados sexualmente. Você sabe por que ela está nessa condição? Por causa do homem. Porque enquanto o desejo de Deus é que o homem fosse a resposta para as necessidades do mundo, o homem se tornou o destruidor da criação. Em Gênesis 1:26, Deus disse: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre tudo que se move sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem e a sua semelhança, macho e fêmea Deus criou. E Deus os abençoou e disse: sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre todas as coisas que se movem sobre a terra. Você não pode ser a projeção do seu pai, e muito menos as carências emocionais da sua mãe. Você precisa ser a semelhança de Jesus. Porque Jesus é um homem perfeito. Você quer ser um homem melhor? Olhe para Jesus aí. Ele vai nos ensinar a lidar com dinheiro, inclusive. É por isso que, graças a Deus, Márcio está aqui, um irmão de mais de 10 anos, me amparou muito em momentos de necessidade. Eu conto isso para a glória de Deus. Porque se não fosse alguém que tivesse um coração generoso, ia ser mais difícil. Mas Deus usou a vida de Márcio em várias ocasiões para facilitar o processo. Por isso, diga para o seu irmão: você precisa ser o facilitador da vida de alguém. Por isso que o caminho que nós estamos começando a fazer é um caminho de volta. Eu quero ter dinheiro. Graças a Deus o Senhor já está dando. Mas não é para mim, é para os outros. Você precisa entender que você só vai se tornar um homem segundo o coração de Deus, conhecendo o coração de Deus, porque é no coração de Deus que está revelada a vontade do Pai. Em João, capítulo 5, versículo 18 e 19, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. As coisas que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Eu faço porque eu vejo o meu Pai fazer. E lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e que nós recebemos o ministério da reconciliação. Então, se o cristianismo que você tem vivido não tem reconciliado a vida de ninguém, não tem facilitado a vida de ninguém, tem muito problema com a sua fé, viu, meu irmão? Talvez a sua fé ela pode ser uma fé mais apóstata do que uma fé crente. Se você não presta para dar uma oferta para alguém, para suprir a necessidade de um irmão, para amparar a necessidade de alguém, para instruir alguém que está em um caminho tortuoso, para cuidar das emoções de alguém, tem muito problema com o tipo de evangelho que você está vivendo. E o que é que cabe para isso? Arrependimento. Porque ainda dá tempo.
Ainda dá tempo de se arrepender. Deus criou o homem na sua imagem, colocou ele no jardim para lavrar, cultivar, dominar. Desculpe, vocês vão me ver tossindo muito. Cultivar e guardar. E todas essas características de domínio, cultivo, frutificar, multiplicar, tudo isso tem a ver com o sacerdócio. Quantos estão felizes aqui com a violência na área de Iba? Levanta a mão. Levanta a mão. Quantos estão felizes aqui com a violência em Salvador? Levanta a mão. Dá glória a Deus, irmão, para você animar. Ou você não quer ser animado? Quem está feliz aqui com os caras tudo aí batendo nas mulheres? Lá perto de mim, eu estou no Campo de Areia, no Monte Serra hoje, ontem na madrugada, um advogado matou a esposa. Agrediu e depois matou. Só que você sabe que aqui nós somos tão covardes, tão omissos, que a gente vê esse cenário e a gente fica, nossa, que nada, rapaz, eu vou para a igreja para receber a minha palavra. Receber aquilo que eu estou buscando, que é a restauração do meu casamento. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é farisaísmo. Se você não se levantar com uma resposta do mundo, o juízo de Deus vai vir sobre você. Isso não é uma ameaça. Isso é o que está escrito nas Escrituras. A palavra imagem, que aparece em Gênesis, fazendo a referência da imagem do homem para com a imagem de Deus, é o termo tselem, que significa que o homem foi criado para ser um reflexo visível de Deus ao mundo, portador de algo que comunica quem Deus é. Projete aqui para mim, por favor, Hebreus capítulo 1. A imagem é a característica de ser o reflexo de quem Deus é, e a partir desse reflexo comunicar quem Deus é. E aí, Hebreus capítulo 1 diz assim, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Ele nos falou nesses últimos dias por meio do seu Filho. Quem é o Filho de Deus aí? Aí está falando sobre Jesus, mas quem é o Filho de Deus? Ele. O escritor de Hebreus está dizendo que no passado Deus falava aos pais através dos profetas, mas nesse tempo presente Ele falava através do Filho. Mas Jesus não é mais o Filho de Deus sozinho, velho. Entendeu, Paulo? Ele era o unigênito do Pai sobre toda a criação, e Ele saiu dessa posição se tornando o primogênito para então dar-nos a oportunidade, por meio do poder, de nos tornarmos filhos de Deus. Então, se antigamente o Pai falava através dos profetas, nesse tempo Ele fala através do Filho. E quem é o Filho de Deus? Fale eu, porque aí você traz a responsabilidade para si. Isso é sério. Isso significa que Deus tem, meu irmão Sidney, alguma coisa para comunicar na terra através de você. Deus tem alguma coisa para comunicar na terra através de cada um de nós. Só que qual é o problema? O problema é que nós nos tornamos tipos de homem que comunica qualquer outra coisa, menos aquilo que Deus diz, aquilo que Deus é, aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque quando a imagem é quebrada, nós perdemos a semelhança. E a palavra semelhança é o termo demut, que significa ser parecido e ter características similares às características de Deus. Por isso que Jesus disse em João 5, aquilo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, eu faço porque eu vejo o meu Pai fazer. Então você sabe por que você não se tornou a resposta do mundo? É porque você está olhando para a bunda da mulher na rua. É porque você está olhando o site pornô em casa. É porque você está depreciando as suas finanças. É porque você não está honrando a sua esposa, honrando os seus líderes. Irmão, era para essa igreja hoje estar cheia. Sabe por quê? Porque era responsabilidade sua que congrega aqui trazer alguém que precisava ouvir o Evangelho.
Não tem ninguém melhor do que você, homem, para amparar o pastor e a liderança da igreja. Então, se você quer que Narandiba seja transformada, tudo começa de você, né? Não começa do pastor, não, porque o pastor já está trabalhando, já está plantando igreja, um bocado de povoado aí não vão alcançar. Mas cadê você, mano? Ou varão ou varinha, né? Eu acho que tem muitos de nós que dá mais para varinha do que para varão. Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas qual é o problema? O homem peca, quebra o vidro que refletia a Deus e perde as características que faziam comparação. E tudo isso por causa do quê? Por causa da cobiça dos olhos, por causa das vaidades, da soberba da vida, por causa do orgulho do coração. Então hoje o homem, ele segue mais os desejos do próprio coração do que a vontade de Deus. E nós precisamos refazer a nossa rota, irmãos. Você sabe por que nós precisamos fazer a nossa rota? Porque nesse exato momento que nós estamos aqui, pode ter em algum lugar alguma criança sendo abusada, né? E é a nossa função redimir a vida dessa pessoa. Sabe como é? Cuide de alguém. Não cuide somente dos seus filhos. Estava falando com o Márcio ali agora, de um diálogo que eu estava tendo com a minha esposa, né, essa semana, conscientizando ela. Você não pode ser mãe somente dos filhos que você quer ter. Você precisa ser mãe dos filhos que Deus quer te dar. Você precisa entender que você não pode ser pai somente para os seus filhos. Eu estava brincando com ela, né? Me largue, me solte, me dê espaço, deixe eu crescer e florescer. Não me segure, não. Você me tem todo para você, mas me divida. Aprenda a me dividir. Sua vida está bem? Está resolvida? Está tudo caminhando para a glória de Deus? Para o louvor de Deus? Beleza, deixa eu dar a resposta da vida de alguém. Ela nunca me pediu, pelo contrário, para eu estar aqui, minha esposa me enviou. Eu só saio para algum lugar para ministrar quando eu ajoelho e falo assim: ó, recebemos um chamado de Deus para servir em tal lugar. Você me abençoa, como é que você acha que está meu coração? Eu estou cuidando bem de você, eu estou te tratando bem. Eu estou aqui e fui pagar o salão para ela fazer o cabelo, fazer o negócio. E depois eu me ajoelho, põe a mão sobre mim e me abençoa, porque eu não posso sair sem esse da minha esposa. Né? Meu ministério é invalidado. Ela é o cumprimento imediato de tudo aquilo que Deus depositou em mim como semente. Então, se aquilo que eu tenho recebido de Deus não frutificar em mim e na minha esposa primeiro, não vai valer muito a pena servir ministerialmente. Né? Por isso que a gente precisa entender que o chamado de Deus para nós é uma oportunidade que Deus nos dá de refazermos as nossas rotas para que em nós sejam restaurados a imagem e a semelhança de Deus que nós perdemos ao pecado. Quando a imagem e a semelhança elas são restauradas, nós vamos nos tornar a resposta de Deus para o mundo. Deus criou o homem para ele ser o governante da criação. Mas ele passou a ser dominado pelas paixões do próprio coração e também a paixão do mundo. Salmo 115, o salmista diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens aí? Nós. Então, se a cidade está ruim, o problema é seu. Se Narandiba está ruim, eu sou bem doido. Eu chego lá na cidade de baixo, eu paro alto, eu quero tudo, me dê. Eu quero tudo. Todo recurso que tem aqui eu quero. Toda pessoa que tiver aqui eu quero também. Para que eu seja abastado? Não. Para que através desse recurso e dessas pessoas, outras pessoas sejam alcançadas com isso. Lá em Caminho de Areia eu entendi que eu sou um governante, velho. Paulinho fala sempre muito isso. Somos reis. E o Senhor constituiu para Deus, por meio do seu sacrifício e do seu sangue, um reino de reis e sacerdotes. Quem são esses? Somos nós. Então você precisa governar, irmão.
Por que você precisa governar agora? Porque quando Cristo vier, se você já não estiver governando agora, não fique ligando, fique achando que você vai governar lá não. Lá você só vai ser mais um salvo. Você só vai ser a pessoa que recebeu a mensagem do Evangelho, crê no seu coração e pronto. Mas Paulo vai governar. Jesus vai dizer assim, ó, vá lá para tal cidade, tal e tal e tal, e exerça o meu governo. Ele vai ser um governante. Então, se você não começar a entender isso, para começar a governar sobre seu bairro agora, você não vai governar no reino de Deus com Cristo. Nunca. Não vai não. Ó, nada de nada. Por quê? Porque a característica do governo é a primeira que Deus fez. No que diz respeito à terra, né? Do céu para baixo. Mas nele mesmo é a imagem e a semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus estava conversando com si mesmo. E depois ele disse, e governe, e domine. Então o homem só pode governar a partir da imagem e da semelhança de Deus. Se você perdeu isso, você precisa encontrar. E o caminho que precisamos encontrar é em Cristo. O caminho onde vamos encontrar a imagem e semelhança que foi perdida é em Cristo. E aí eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 9, versículo 11. Eu já estou encerrando, tá certo? Apocalipse 9, versículo 11. Diz assim, ó. E tinham eles um rei sobre si, o anjo do abismo em hebraico, que era chamado Abaddon, e em grego Apolion. Nada a ver. Nada a ver com o que a gente está falando. Não tem nada a ver mesmo, nem tá no meio. Mas o que significa isso? Essa passagem de Apocalipse aponta sobre o período do fim dos tempos, aonde a destruição da terra ela seria aumentada drasticamente por conta da ação de espíritos malignos. E esses espíritos malignos tinham sobre eles um rei, que era Abaddon. A tradução desse nome Abaddon significa destruição e devastação. Deus fez o homem para que ele fosse o restaurador da terra, mas por causa do pecado, o homem se tornou o destruidor. Então todos aqueles que acabam deteriorando a imagem da mulher, a imagem de si mesmo, a imagem dos filhos, das finanças, de todas as coisas, a imagem da terra, esse cara está sendo influenciado por essa entidade, porque ele é o príncipe da destruição. E a característica imediata do homem não é destruir, é governar, é guardar, é zelar. Por causa desse cenário de destruição que Jesus veio. E Jesus veio ele como o restaurador de todas as coisas. E se Jesus está restaurando todas as coisas, e eu também sou filho de Deus, eu preciso cooperar com aquilo que Jesus está fazendo, que é restaurar a criação. Amém? Abra aí em Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 17. Vamos ler Bíblia agora, viu? Efésios capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. Digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como também andam os outros gentios, na vaidade de vossas mentes. Pode avançar, por favor. Entremedecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza de vossos corações. Pode avançar. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez
cometerem toda impureza, pode avançar? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Avança, por favor. Se é que tens ouvidos, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Pode avançar. Que, quanto ao trato passado, vos despojai-vos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Pode avançar. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Pode avançar. E vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdade, justiça e santidade. Pode avançar. Por isso, deixai a mentira. Olha para você que está mentindo para sua esposa aí, viu? E falai a verdade, cada um com o seu próximo. Não somente mentindo à esposa, mas mentindo com alguém. Falai a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Pode avançar? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pode avançar? Não deis lugar ao diabo. Avança, por favor. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Pode avançar? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, porque dê graça aos que ouvem. Pode avançar? E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pode avançar. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sejam um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, amém, irmãos? Só vamos governar com Cristo e adentrar no reino de Deus, nos despindo da natureza do velho homem. E tomando a natureza do novo homem, que foi formado em Cristo, segundo verdade e santidade. É por isso que Romanos 8 diz que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Se a terra está ruim, se Narandiba está terrível, a culpa é sua. Se sua família está ruim, sua casa está horrível, sua finança está ruim, a culpa é sua. Se sua esposa não se tornou a mulher que ela precisa se tornar em Deus, a culpa é sua e você vai prestar conta disso. Assim como Jesus vai apresentar ao Pai a noiva imaculada e sem ruga, nós precisamos apresentar a nossa esposa diante de Deus. E como a gente tem falado sobre homem segundo o coração de Deus, a gente sempre lembra do rei Davi, né? Mas a gente não pode esquecer que o rei Davi, ele mandou matar um dos seus soldados para ficar com a mulher do cara. Às vezes a gente não faz isso porque é óbvio, né? A gente não pega no óbvio. Às vezes dá até um susto. Pô, velho, vou pegar uma mulher hoje. Não, não vai. É só pressão. Tem um amigo próximo que... rapaz, eu estava sendo tentado pela mulher do trabalho, que não sei o quê. Eu falei, você vai pegar quem, rapaz? Você não está pegando nem sua mulher, você vai pegar a mulher do outro. Guarda esse negócio podre aí, rapaz. Então a gente acha que o pecado drástico, a gente vai se proteger dele. Mas o problema são as pequenas raposinhas. É aquele vídeo ali no TikTok, né? Que você passa lá e vê aquelas meninas dançando lá. E aí, ó, só crescendo a erva daninha no coração. E você não percebe. E para todo aquele que cultiva o pecado vai te comer um dia. O pecado vai te castigar um dia. O pecado vai fazer você queimar e arder. E não é com o fogo da bênção da glória de Deus, não. A gente sempre pensa na figura do rei Davi, mas eu entendi que o rei Davi, ele pecou por abuso de poder. Só que essa não foi nem uma atrocidade, meu Deus do céu, na linhagem de Davi, porque
se a gente for analisar ali Mateus e Lucas, onde fala a genealogia de Jesus, por conta de José, a tribo de Judá, a gente vai ter vários episódios ali tenebrosos. Só que eu entendi que uma das características que fazia com que Deus olhasse para Davi, como diz lá em Atos 13, 22, diz que Deus achou a Davi homem segundo o coração dele. Por quê? Porque ele entendeu a redenção. Ele pecou contra um homem, contra uma casa, contra uma família, mas ele redimiu ela. Imagine aí o rei chegar para uma mulher e dizer assim: ó, vai lá para o meu palácio hoje. Quem é maluco de desobedecer para cair na espada? A menina foi, né? E quando chegou lá, o rei pegou ela. E o pior, engravidou ela. Como é que essa menina volta para casa agora, rapaz? Sem conseguir se defender porque o ato estava acometido. Mas a gente vai perceber que na linhagem da tribo de Judá existe vários homens ali que eram apresentavam simbolicamente o próprio Cristo e que apontavam para a redenção. Então você só vai governar a partir de um caráter redentivo. É você resolver problemas que não é seu, irmão. Porque você busca Deus na expectativa de Deus resolver os seus problemas, enquanto Deus ele deseja que você resolva o problema de alguém. Olha que coisa. Olha para o seu irmão e diga isso para ele acordar do soninho. Diga assim para ele: ó, Deus deseja que você se levante para resolver o problema de alguém. Porque é resolvendo o problema de alguém que você vai ser restaurado e você vai ter o seu caráter redentivo aperfeiçoado. Em Gênesis 21, não precisa abrir não, porque aqui eu já acabei, mas é só para a gente fechar. Gênesis 28, 38, 26, Judá pegou a própria nora, Tamar. Tinha uma lei antiga chamada Levirato, onde o irmão mais novo ele deveria amparar a viúva do seu irmão mais velho em caso de morte e dar linhagem ao irmão. Rapaz, isso aqui quebra um princípio de comunhão terrível. Porque o desejo de Deus sempre foi formar família. A gente viu lá em Hebreus o que Deus fala agora através do Filho. Quando aponta sobre isso, também revela o caráter paternal e o caráter familiar de Deus, irmão. Então Deus também fala através da família. Mas essa lei determinava que o irmão mais novo amparasse a viúva se acaso o irmão mais velho morresse, para que ele desse sequência à linhagem do irmão. E aí os dois filhos mais velhos de Judá morrem, e aí a esposa de Judá morre, e ele vai afogar as mágoas com uma prostituta. Só que ele não sabia que essa prostituta era a ex-nora. Engravidou ela, mas ele restituiu ela. Ele restitui uma prostituta. Depois a gente vai ver Saulo, era a líder da tribo de Judá, no período em que Josué manda os espias para Jericó. Lá ele encontra com Raabe, ela é salva, e na genealogia de Jesus, esse cara aparece, porque ele gera com Raabe, com uma prostituta. Imagina aí, você, um general governando um exército de 144 mil homens, que nessa época era o número do Falcão, da nação de Judá, o chefe da tribo casar com uma prostituta. Como deve ter ficado a reputação daquele cara? Por causa da falácia do povo. Mas a gente só vai se tornar homens de verdade e segundo o coração de Deus quando a gente jogar a nossa reputação por água abaixo. Porque grande parte de nós quer proteger o próprio nome. A gente quer proteger a nossa imagem. Enquanto Jesus ele se sentava com prostitutas, publicanos, fariseus, escribas. Imagina. Saulo restituiu a vida de uma prostituta. Depois gera Boaz. Ruth tinha ficado viúva, a gente sabe a história. E Boaz
restaura a estrutura de família. Redimir Ruth. Depois a gente vai ver o pai de Davi, né? O pai de Davi, ele volta a cometer uma atrocidade. Porque quando Samuel ele vai lá ungir o rei Davi, a gente vê que as características físicas dos irmãos de Davi eram muito diferentes dele. Eram os caras que passavam de 1,90, tudo fortão. E Davi era ruim, era franzino, era de baixa estatura. Inclusive, Salmo 51, se eu não me engano, diz Davi orando, diz: ó Senhor, eu fui gerado no pecado, e na iniquidade minha mãe me gerou. Isso dá base para alguns teólogos afirmarem que Davi era um filho bastardo. Então significa que Jessé, pai de Davi, pulou a cerca, pegou a mulher fora do casamento. Mas Davi, mesmo depois de ter pecado, quando ele manda matar Urias e ele adultera com Betseba, ele restaura Betseba. E isso também vai fazer uma referência entre Jesus e a Samaritana, lá em João capítulo 4. Quando ela tinha já vivido com vários homens, mas Jesus foi o 7º homem na vida dela. Então a gente precisa entender que só é possível executar a vontade de Deus conhecendo o coração de Deus. Para conhecer o coração de Deus, precisamos estar em Cristo. E para estar em Cristo, ele mesmo disse em Mateus 16: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e me siga. Esse é o processo. Se você não estiver disponível a entrar nesse processo, é muito simples. O bicho vai pegar do seu lado. Amém, irmãos? Amém. Eu queria nem que... Eu só vou deixar agora com o meu pastor Davi no segundo momento da música. Mas, diante dessa palavra, a gente está livre aqui, tá certo? Se o Senhor ministrou algo no seu coração, você quer confessar alguma coisa, você quer falar alguma coisa, o Senhor gerou uma intercessão no seu coração, levante a mão e venha aqui na frente fazer isso. Olha, eu tenho um pecado para confessar aqui. Eu tenho algo para dizer. Olha, eu entendi que eu preciso me arrepender. Faça isso nessa hora. Você tem liberdade, fique à vontade. O pastor Davi vai ministrar ali a oração. Vai ministrar um pouquinho. Ele vai ministrar a oração ali. E fica aí com o Senhor, irmão. Deixa o Senhor tocar em você. Deixa Ele te restaurar. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, não. Deixa Ele te quebrantar, para que você possa voltar melhor para sua esposa, voltar melhor para sua casa, para o seu trabalho, para os seus filhos. Amém?